Fala, pessoa bonita! Hoje eu estou aqui nessa friaca aqui de Curitiba para contar um pouco do porquê que eu resolvi escrever um livro de fantasia. Então, se você ainda não é inscrito e não curtiu o canal ainda, se inscreve e curta. Vou começar a trazer vários conteúdos ao redor disso e outras coisas que podem surgir também. Então vamos lá, como que começou essa coisa toda aí de eu decidir escrever um livro, colocar em palavras aí uma história que eu tinha dentro de mim? E, pasme, eu resolvi escrever o livro porque eu sofri de ansiedade e depressão. Pois é, eu passei por algumas dificuldades específicas e intensas aí alguns anos atrás, e tudo que eu passei naquele processo me ensinou muita coisa. Foi um processo muito difícil em que, enfim, desafios aconteceram ali, eu fiquei lá no fundo do poço, aí eu fiquei naquela coisa de será que eu ainda quero continuar vivendo, será que eu não quero? E lentamente eu fui saindo disso através de um longo processo. E como que isso se conecta com o fato de eu ter escrito este livro do Último Arcanista? Pois bem, desde que eu tenho 12 anos de idade, eu conto histórias com meus amigos através de um jogo chamado RPG de mesa. E eu sempre gostei desse lado lúdico, mas eu também sempre gostei muito de autoconhecimento, aprendizado, desenvolvimento pessoal, desafios, enfim, todas essas coisas. E aí eu comecei a pensar nisso. Falei, já que eu passei por essa crise intensa, né? E já que eu gosto dessas coisas de fantasia e gosto de contar história, por que não unir as duas coisas? E aí sim eu escrever uma história em que eu possa colocar aí os aprendizados que eu tive neste momento que eu passei. Porque uma coisa que eu percebo é que a minha geração, a juventude atual, ela passa por bastante problema, bastante questão de ansiedade e de depressão. E eu não sou o super guru, né, o especialista no assunto, mas se eu puder trazer aí algum insight, né, para que a pessoa em algum momento descontraído tenha algum estalo assim do que ela poderia fazer para conseguir sair disso, né, eu ficarei muito feliz. Ou seja, esse desejo de escrever um livro vem de eu querer trazer essa mensagem a público. E como que a história em si se conecta com essa mensagem que eu estou desejando passar? Pois bem, caso você ainda não saiba, a história do livro 1, do Último Arcanista, o livro 1 chama Fugindo da Escuridão, se passa numa redoma no fundo do oceano. Nessa redoma no fundo do oceano, eles acreditam que eles são a última parte, a única coisa que sobrou da civilização inteira do mundo, e a magia é proibida, justamente porque eles acreditam que a magia foi que causou a destruição aí de toda a civilização. Até que um menino de rua, que estava estudando para ascender socialmente, adquire poderes e se torna um arcanista. Ou seja, ele se torna uma pessoa com poderes mágicos e ele começa a ser caçado por isso, enquanto ele descobre que tudo aquilo que falavam da sociedade não era totalmente verdade, que pode sim existir vida fora da redoma. Existem monstros que vivem no oceano, logo ali perto da redoma, nadando e olhando para a civilização que ali vive. Então, como que isso se relaciona ao que eu passei? O que eu sentia é que eu estava enclausurado nos meus próprios pensamentos e ideias. Eu ficava constantemente imaginando futuros que nunca iam acontecer, nunca aconteceram, por sinal, mas eu ficava jogando na minha mente infinitas ideias de como tudo poderia dar errado, de como tudo estava dando errado e, consequentemente, de como eu não era uma pessoa boa o suficiente para fazer as coisas que eu sentia que eu queria fazer. Então a redoma, para mim, é uma simbologia, né? Ele é um símbolo de como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo preso. Eu sentia que os monstros estavam me olhando, eu devia estar constantemente preocupado com eles, porque a qualquer momento eles poderiam me atacar e me consumir, e vira e mexe. Eles faziam isso. E eu não tinha o que fazer, porque não tinha para onde ir, não tinha vida na superfície. Porém, neste processo que eu passei, de entender mais a fundo o que estava acontecendo na minha mente, quais eram esses pensamentos, qual era a fonte deles e qual era a verdade por trás de tudo isso, aí sim eu comecei a entender que eu não estava enclausurado, que esses monstros existem sim, e que
eles vão continuar existindo. Não é nada que eu possa fazer para derrotá-los. A única saída era me aventurar e ver se realmente existiria vida fora da superfície, enquanto eu comecei a perceber quais eram aí os meus verdadeiros poderes dentro de todo este conflito. Porque conforme essas várias vozes ficavam falando constantemente, incessantemente na minha cabeça, eu comecei a perceber que eu conseguia dominá-las, na verdade. Como se eu conseguisse dominar esses monstros. Eu conseguia conversar com essa ansiedade, com a depressão, como se eu conseguisse personificar ela em algo mais tangível, bater um papo ali com o que estava rolando para tentar entender, uma coisa bem louca dentro da minha cabeça. E aí neste processo todo eu comecei a ver que na verdade eu tinha poder sobre esses monstros, que eu tinha o poder de sair dessa redoma. E conforme eu fui buscando isso, aí eu fui para uma próxima etapa dessa jornada, que aí só vem no livro 2, a entender como que de fato foi esse enfrentamento. Porém, o livro 1, ele veio disso. Ele veio desse desafio que eu enfrentei, ele veio dos aprendizados que eu tive nesse processo, e eu quis juntar o lúdico para trazer este conceito aí, mesmo que inconscientemente na cabeça das pessoas, porque vai que alguém está com ansiedade, está com depressão, entenda essa mensagem, mesmo que de forma indireta, e ela tenha uma mínima melhora ali no quadro dela. Eu já vou ficar extremamente feliz. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive esse desejo de ajudar os outros e tal, então o livro ele vem deste lugar mais profundo dentro de mim, certo? Espero que você tenha curtido conhecer aí sobre a verdadeira história da razão por trás de eu ter escrito este livro. Caso você ainda não conheça, o link do livro está aqui na descrição e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!